4 ao capítulo 9, versículo 1, palavra do Senhor. Diz assim: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Dizia-lhes ainda: Em verdade vos afirmo que, dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Vamos orar ao Senhor mais uma vez e pedir ao Senhor que nos abra a porta à palavra nesta manhã. Pai, a Tua palavra foi lida e agora encontra-se aberta diante de nós para a nossa reflexão, para a nossa instrução nesta manhã. E nós clamamos ao Senhor que o Teu Espírito Santo, que inspirou esta palavra, possa agora falar ao nosso coração, iluminar a nossa mente, trazer o discernimento necessário, não só para o pregador, mas para aqueles que estão ouvindo. E que haja, Senhor, mudança, transformação na nossa vida, para a glória do Teu nome. Fala conosco, Senhor. Fala aquilo que nós precisamos e não pura e simplesmente o que nós queremos. É assim que eu te oro, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta para a gente considerar o texto e aplicar aos nossos corações. Nas mensagens anteriores, eu destacava para os irmãos que o capítulo 8 de Marcos, principalmente nessa sentença que nós estamos trabalhando aqui, que é aquele momento em que Pedro confessa que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o Messias, o enviado. Eu ressaltava que nós estamos no ponto culminante do Evangelho de Marcos. Aqui Marcos alcança o clímax da história, é onde ele queria chegar, é o ponto principal. Ele está narrando a história de Jesus para provar, para mostrar para a igreja, para os cristãos do primeiro século, principalmente aqueles que viviam em Roma, que Jesus é de fato o Cristo, que Ele é o Messias, que Ele é o enviado de Deus. Então, era esse o propósito, e aqui no capítulo 8, ele está alcançando este propósito, quando não só o Pai ou o próprio evangelista revela que Jesus é o Messias, porque ele abre o evangelho falando isso, o evangelista fala isso, o Pai, na hora do batismo de Jesus, revela isso, os próprios demônios testemunham que Jesus é o Filho de Deus, mas agora, por uma revelação de Deus, Pedro, os apóstolos, Pedro aqui em nome dos apóstolos, como líder dos apóstolos, ele tem essa revelação que Jesus de Nazaré, aquele que estava com eles, que andava com eles, que estava ensinando-lhe a palavra, era de fato o Messias, o Filho de Deus, o enviado de Deus. Só que a compreensão que o judeu tinha do Messias era totalmente diferente do que Jesus estava apresentando agora. Eles reconheceram que Jesus era o Messias, Pedro testemunha isso, só que na cabeça do judeu, o Messias de Israel, o enviado de Deus, aquele que era o escolhido de Deus, ele não viria como Jesus veio. Por quê? Porque o Messias, na mentalidade judaica, seria um guerreiro expansionista, com poder bélico, que fizesse frente à dominação de Roma, que dominava o povo judeu e toda aquela terra na época.
e restaurasse o reino de Israel, um reinado humano, político, social, econômico, as glórias de Davi. Então, quando Pedro reconhece Jesus como Messias, e aqueles apóstolos, eles estão vendo essa revelação, é importante a gente lembrar que a mentalidade deles era uma mentalidade judaica. Eles esperavam o Messias, ansiavam pelo Messias, mas eles vão ficar um pouco frustrados, porque Jesus começa a dizer, pronto, vocês agora reconheceram que eu sou o Messias, eu queria dizer para você que eu estou indo para Jerusalém, vou ser entregue pelos principais sacerdotes, os líderes, e vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E aí Pedro diz, de modo nenhum, Senhor. E isso jamais vai acontecer. E aí Jesus repreende, porque aquela mentalidade, aquele pensamento era satânico. Não é que Pedro estava endemoniado, não é que Pedro estava possuído, o raciocínio de Pedro, a mentalidade naquele momento, era uma mentalidade satânica, influenciada por Satanás. Enquanto Jesus estava pensando nas coisas de Deus, nas coisas do alto, Pedro estava pensando nas coisas terrenas. Pedro estava com a mentalidade humana e influenciada por Satanás. Então, ele tem da parte de Jesus essa repreensão, e foi o texto que nós ministramos na última mensagem. Pois bem, quando chegamos aqui nessa última parte do capítulo 8, que vai até o capítulo 9, versículo 1, a temática, ela muda um pouco, não completamente, mas ela muda, o foco muda. Por quê? Até o versículo 33, o foco é no Messias, é no Messiado de Jesus. Mas a partir do versículo 34, o foco agora é no discipulado. Então, até o verso 33, a ênfase era sobre a pessoa do Messias, a revelação a respeito do Messias. A partir do verso 34, nós vamos ver a ênfase sendo voltada para a questão do discipulado. Mas por que está interligado, está dentro do mesmo contexto? Porque o ponto aqui, meus irmãos, se você não tem uma compreensão adequada a respeito do Messias, o seu discipulado vai ser um discipulado equivocado. A sua vida cristã vai ser uma vida cristã totalmente desvirtuada do verdadeiro sentido do Evangelho. Então, se eu sei quem é o Messias, se eu sei qual é o papel do Messias, se eu tenho uma real compreensão do Messias, o meu discipulado, a minha vida cristã, a maneira como eu vou seguir o Senhor é uma. Se eu tenho uma visão distorcida do Messias, a maneira como eu vou seguir também é outra. Então, por isso que esse texto aqui, muito embora o assunto necessariamente ele mudou, porque o foco, ao invés de ser o Messias, passa a ser o discipulado, mas ele está interligado teologicamente, porque uma coisa diz respeito à outra. Então, com isso em mente, meus irmãos, vamos lendo o texto e procurando aqui, não só entender, mas extrair lições para a nossa vida. Olha como é que o verso 34 começa. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, veja que na discussão anterior, na perícope anterior, o núcleo dos ouvintes ali, quem eram? Os apóstolos. Era o colégio apostólico. Agora, Jesus, o texto é muito claro, ele convoca, ele chama. A expressão aqui que aparece na língua grega é exatamente para chamado, vocação. É uma convocação especial. É um chamado especial. Diz, então, convocando a multidão, ele convoca agora as multidões que querem segui-lo, e juntamente os seus discípulos, agora não é só os apóstolos, os irmãos lembram que há uma diferença entre discípulo e apóstolo. Apóstolo é um discípulo, mas nem todo discípulo é apóstolo.
Então há uma diferença. Apóstolos eram os 12, os escolhidos, o fundamento da igreja. Discípulos são muitos, tá certo? Então diz o texto: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes. E aqui, meus irmãos, começa a questão do discipulado, da vida cristã, de uma vida com Cristo. E esse texto é soleníssimo. Diz assim: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Olha que coisa interessante. Os apóstolos haviam acabado de ter a revelação a respeito do Messias. Jesus é o Messias. Jesus é o enviado de Deus. Eles também foram corrigidos naquela questão de que o Messias não poderia ser um servo sofredor, como diz lá no profeta Isaías, falando sobre essa vinda do Messias como servo sofredor. Então, Jesus está repreendendo a Pedro, Jesus está expulsando aquela mentalidade satânica que Pedro havia colocado de que o Messias, o Cristo, o Senhor deles, jamais passaria por sofrimento ou pela morte, ou seria açoitado pelos líderes de Jerusalém. Então, Jesus não só revelou-se, mas está corrigindo a mentalidade errada. Aquela mentalidade de que o Messias era um guerreiro expansionista, um soldado, talvez um grande herói de guerra que viria restaurar o poder bélico, político, social e econômico de Israel. Após fazer isso, ele vai convocar as multidões, ele vai convocar os discípulos, e dentre esses discípulos nós temos aqui os apóstolos. Ele vai convocar todas essas pessoas que estão ali para lhe ouvir, que seguem ele, que estão ouvindo a sua mensagem, e ele vai dizer o seguinte: se um de vocês, se alguém quer vir após mim. É interessante que esse se aqui, em português, geralmente, quando nós colocamos um se, é uma possibilidade. Mas na língua grega, geralmente esse se, essa palavra quando aparece, a ideia não é de possibilidade. O que estaria acontecendo aqui? Uma vez que vocês querem me seguir, uma vez que vocês caminham comigo, uma vez que vocês querem enfrentar, o discipulado, se alguém quer vir após mim, ou seja, se tornar meu discípulo, seguir a si mesmo, se negue. Preste atenção no que Jesus está dizendo aqui, porque é muito sério. Discipulado, vida cristã, implica em negação de si mesmo, do eu, do ego, das minhas vontades ou dos desejos pessoais. Ele está dizendo: se vocês de fato querem vir após mim, querem ser meus discípulos, querem ser meus seguidores, vocês precisam ouvir isso aqui. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Negue-se a si mesmo. E a ideia aqui é que você deve abrir mão do seu ego, do seu ser interior, das suas vontades, das suas paixões, da sua cosmovisão. Você tem que, talvez, não é uma expressão muito boa, mas eu ia dizer aniquilar-se, mas não é aniquilar-se. Você tem que morrer para si mesmo. Você tem que morrer para a sua vontade. Você agora passa a ser, de fato, um discípulo, um seguidor, um aluno do Senhor Jesus. Você passa a viver a vida dele. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É isso que Paulo vai dizer.
Então, esse negar-se a si mesmo é abrir mão da sua própria vida para viver a vida de Cristo. Isso é vida cristã, isso é discipulado. E não é tão simples quanto parece. Não é tão simples quanto parece. Porque aqui não se trata, meus irmãos, simplesmente de um aluno seguindo ao mestre por um período, como acontecia naquela época. O aluno, ele procurava um mestre, um rabi, e ele passava um período de instrução e depois ele era livre para viver a sua vida, para construir a sua escola, para ter os seus próprios alunos. Aqui não. Aqui é um discipulado para a vida toda e que implica você viver a vida do seu mestre. Então ele diz, olha, se alguém, ou uma vez que alguém quer vir após mim, eu tenho uma coisa para vocês, a si mesmo se negue. Ou seja, o seu eu interior, o seu ego, tudo aquilo que diz respeito à sua essência, precisa negar-se, precisa ser transformado, precisa ser mudado e consagrado completamente ao Senhor. Será que nós temos consciência disso, meus irmãos? Será que a geração pós-moderna de crentes, de evangélicos, de protestantes no nosso país, será que tem consciência disso? Será que a igreja brasileira, ela tem consciência do que é, de fato, ser um discípulo de Jesus? Que implica nessa negação de si mesmo, nesse abrir mão do eu, de tudo aquilo que me diz respeito, para viver o projeto e viver a vida do Senhor Jesus. Será que a gente tem consciência disso? Porque o que tem acontecido no nosso país é que existe muita adesão e não conversão. Talvez existe convencimento de que ser evangélico talvez é pertencer a uma parcela muito grande da sociedade, ter vantagens em algumas coisas, e não o foco correto. Então Jesus diz, olha, eu estou convocando vocês, eu estou chamando as multidões, chamando os discípulos, e eu tenho algo muito sério para dizer para vocês. Se vocês quiserem me seguir, se vocês quiserem vir após mim, se vocês quiserem ser meus discípulos, se preparem para negar a si mesmo. Se preparem para pegar o eu de vocês, a essência de vocês, e consagrar inteiramente a mim. Mas quando a coisa parece que está complicada, Jesus arrocha mais ainda. Porque ele vai dizer assim, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Já é difícil. Abrir mão de você mesmo, abrir mão do seu eu, do seu ego inflável, para consagrar-se totalmente a Jesus, é difícil. Se você não parou ainda para pensar sobre isso, isso aqui é difícil. É só um milagre de Deus na nossa vida. Para que os meus sonhos, os meus objetivos, os meus ideais, a minha vontade, a minha visão da vida seja completamente cristocêntrica. Isso aqui é difícil. O apóstolo Paulo, inclusive no texto que eu vou pregar hoje à tarde, na carta aos Filipenses, Paulo viveu isso aqui. Ele está preso, ele está prestes a ser sentenciado à morte, e ele diz, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para mim tanto interessa estar vivo ou estar morto, eu sou de Cristo, e ponto final. Paulo não estava preocupado com as circunstâncias da sua vida, nem se ele ia perder a vida ou continuar vivo.
Para ele, o que importava era Cristo. O que definia a vida do apóstolo Paulo era a pessoa de Cristo. Ele era cristocêntrico. Cristocêntrico. Ele negou a si mesmo. Aquele homem lá de trás, ele morreu lá na estrada de Damasco e ressurgiu ali um novo homem completamente consagrado a Cristo. É isso que aconteceu com você, meu irmão? Foi isso que aconteceu com você, minha irmã? Será que é isso que tem acontecido na igreja brasileira? Realmente uma vida consagrada a Cristo. Você respira Cristo. Respira Cristo. Só que ele aprofunda mais. Ele diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz. Preste atenção que todas essas palavras aqui vão estar no imperativo. Jesus não está dando opção. Jesus não está dando mais um caminho. Todas estão no modo imperativo. A si mesmo se negue, é imperativo, é ordem, é mandamento. Não tem opção, não tem discussão, não está na mesa para debate. É isso ou nada. É uma ordem de Deus, é um mandamento de Deus. Aí ele vai dar outra ordem. Ele vai dizer: tome a sua cruz. Tome a sua cruz. Quando a gente fala de cruz nos nossos dias, a gente não tem o mesmo impacto que teria naquele contexto. Porque hoje cruz virou joia, símbolo de moda. Você faz um colar, bota uma cruzinha de ouro ou com pedras preciosas. Nos templos tem cruzes. Não causa espanto. Não causa espanto. Talvez no interiorzão ainda tenha aquele assombro, né? Que na beira da estrada tem aquelas cruzes por causa de um acidente e tal. Então o cidadão do interior, lá do sítio, ele passa de frente àquela cruz e ele se benze. Mas, quando Jesus disse assim para aquela multidão e para aqueles discípulos: se alguém quer vir após mim, em primeiro lugar, negue-se a si mesmo, abra mão do seu eu. E segundo, tome a sua cruz. Isso aqui, meus irmãos, era digno de espanto. Por quê? A cruz era um instrumento de morte, de tortura, da morte mais terrível que um ser humano seria capaz de enfrentar. O Império Romano fazia uso da crucificação em massa para poder dominar com mais rigor as províncias, para poder acabar com as rebeliões. Por exemplo, o general Crasso, quando em uma batalha para debelar uma revolta lá de um escravo, ele conseguiu vencer aquele exército lá do escravo, que eu esqueci o nome agora. Ele matou aquele exército inteiro da seguinte forma: ele venceu o exército, venceu aquele general rival, e o que ele faz? Ele manda pendurar aqueles soldados em toda a via principal que dava acesso a Roma, vários quilômetros de cruzes com aqueles homens pendurados. Estava lá. E sabe qual era a mensagem que estava sendo passada? Não se revolte não, que isso aqui é o que vai acontecer com você. Era assim que Roma fazia. Por que a crucificação era no lugar público? Era no lugar visível? Para que os cidadãos, na verdade o cidadão não, a crucificação era algo tão terrível que um cidadão romano, ele não era crucificado e ele não se falava nem nisso. Eles não usavam nem essa palavra para um cidadão romano. O cidadão romano era decapitado. Mas para aqueles que eram dominados por Roma, eles ficarem com medo e ficarem submissos.
Então eles faziam uso em massa da crucificação. Então quando Jesus diz assim, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz. A cruz aqui, meu irmão, não é a sua sogra, por favor. Porque tem muito camarada que diz, pastor, eu já entendi o que é o tomar a cruz. Tomar a cruz é a sogra. E talvez a sogra disse, pastor, tomar a cruz é um genro, ou uma nora. Nada disso. Brincadeiras à parte, tomar a cruz aqui é símbolo de sofrimento e principalmente morte. O que Jesus está dizendo aqui é mais uma vez corrigindo a mentalidade satânica que havia influenciado Pedro e os demais. De que o Messiado, ou o Messias, ou o fato de você estar debaixo da autoridade do enviado de Deus, significa dizer que não há sofrimento, que não há morte, que não há dor, que não há luto. Então, Jesus corrigiu Pedro e agora está ensinando para a multidão. Se vocês querem vir após mim, saibam que não só o Messias sofre, não só o Messias enfrenta luto, mas aquele que quiser vir após mim, esteja disposto a tomar a cruz, esteja disposto a sofrer, esteja disposto a morrer. Você está disposto a isso? Não era só o Senhor que iria sofrer, não era só o Senhor que iria morrer. Todos aqueles que eram seus discípulos, que eram seus seguidores, Ele está dizendo, devem estar prontos para tomar a cruz. O sofrimento, a morte, a humilhação. Porque quando alguém era condenado a essa questão de morte de cruz, a humilhação já começava antes de chegar lá, no lugar da crucificação, quando ele carregava já aquele pedaço de madeira pelas ruas da cidade, ele era cuspido, ele era humilhado, as pessoas batiam nele, as pessoas faziam todo tipo de coisas para humilhar aquele que estava sendo crucificado. O que Jesus está dizendo é, vocês querem vir após mim? Eu não tenho um slogan como algumas denominações aí no nosso país têm, bota na parede, bem grandona, com o coração, pare de sofrer. Isso não é bíblico. Isso não está na Bíblia. Isso não foi Jesus que falou. Vida cristã não significa dizer pare de sofrer. Vida cristã não significa dizer que você vai viver um mar de rosas, vai viver a sua vida de forma nababesca, no luxo, no fausto. Vida cristã não é isso. Discipulado é você estar disposto a negar a si mesmo, abrir mão de muita coisa que você gosta, que a carne almeja, que você sonhava na sua vida, mas que agora não pode mais fazer parte da sua vida, porque você tem um Senhor, você consagrou a sua vida a Cristo. E não só isso, vida cristã é você estar disposto a ser humilhado, a sofrer, a ser execrado publicamente, e se preciso for, ir até a morte, e a morte mais terrível, ignomínia, que era a morte de cruz. Tome a sua cruz. Meus irmãos, como esse tipo de sermão está precisando ser pregado nos nossos dias. Porque o evangelho que está sendo pregado é um evangelho água com açúcar. É o evangelho da prosperidade, é o evangelho de que venha para Jesus e sua vida vai mudar, e mudar para melhor. E quando está falando isso, não está falando de uma transformação do eu, não está falando de regeneração, de novo nascimento. Está falando que se você andava de Fusquinha, você vai andar de BMW. Se você era solteiro, você vai arrumar um casamento bem ajeitado mesmo. Se você morava de aluguel, você vai morar agora numa casa própria, ou quem sabe num apartamento de cobertura. Se você era empregado, você vai passar a ser patrão. E essa é a lista dos testemunhos, a fila dos testemunhos.
Quando na verdade o que Jesus está dizendo é: se você quer vir após mim, se você quer ser meu discípulo, esteja disposto a ser humilhado, a sofrer e até morrer, tomar a cruz. Tomar a cruz, assim como eu estou tomando. Você se identifica com Cristo. Nós estamos em Cristo, não só na sua ressurreição, mas nos seus sofrimentos. Nos seus sofrimentos. É por isso que Paulo vai dizer: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo Jesus. Ele sofreu por Cristo. Ele estava em Cristo e com Cristo nos seus sofrimentos. Não só misticamente, espiritualmente, mas no caso de Paulo e dos apóstolos e de tantos cristãos ao longo da história, literalmente. Meus irmãos, nós vivemos um cristianismo no Brasil, água com açúcar. Água com açúcar. Hoje à noite, nós vamos passar aqui, quem estiver no culto da noite, vai ver. Nós vamos passar um vídeo aqui da missão Portas Abertas, no final do culto. Nós vamos passar um vídeo de 4 minutos, e depois vamos orar, sobre a igreja perseguida. Um relatório da missão Portas Abertas desse ano, não é de 50 anos atrás, nem do primeiro século não, no Império Romano. Desse ano, 2021, o que está acontecendo com a igreja cristã em vários países, inclusive aqui, vizinho a nós, pertinho de nós. Perseguição, cristãos sendo mortos, trucidados, tendo seus bens tirados, seus filhos, cristãos que estão pagando um preço alto, principalmente no contexto da pandemia. Tem países aqui próximo a nós, que assim como Nero fez lá no primeiro século, culpando os cristãos pelo incêndio de Roma, você sabia que tem países que estão culpando os cristãos pela pandemia e com isso eles justificam a perseguição, a tomada de bens, a morte. Cristãos que não estão podendo comprar comida para os seus filhos, estão morrendo de fome. A gente vai ver aqui no vídeo o relatório da missão. Agora, Jesus não enganou não. Jesus disse: quer vir após mim? Esteja disposto a sofrer, esteja disposto a ser humilhado, esteja disposto até a morrer, a tomar a cruz. Eu penso que a grande maioria, ou a maioria esmagadora dos que se dizem cristãos no nosso país, não tem noção do que é o discipulado. Não tem noção. E ele diz assim: siga-me. É interessante que são 3 ordens. A primeira e a segunda ordem, elas são pontuais. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. É negar-se uma vez por todas. É morrer para o eu. Se alguém quer vir após mim, tome a cruz. Assuma que você está disposto a sofrer e até morrer por causa de mim. Mas aí ele dá outra ordem, e essa ordem ela está em uma dinâmica constante. Siga-me. Segui hoje, segui amanhã, segui sempre. Siga-me. Aí sim, se você negar-se a si mesmo, se você estiver disposto a tomar a cruz, você venha e siga-me. Jesus não aliviou. Não aliviou para Pedro, não aliviou para a multidão, não aliviou para os discípulos, não açucarou o evangelho como muitos pregadores e pastores fazem no nosso dia. Nos nossos dias. Olha, pastor, eu quero ser crente, mas eu tenho uma vidazinha meia torta. O que o senhor acha? Fecha os olhos, irmão. Não quero nem saber, irmão. Que é para não pecar. Não. Você quer ser crente? Você quer ser um discípulo de Jesus? Negue-se a si mesmo. Tome a cruz.
e siga o Senhor Jesus. Se não há mudança na sua vida, meu irmão, se não há no seu coração essa disposição de ir até morrer por Cristo, se não existe em você essa dinâmica da vida de seguir a Jesus de verdade, meu irmão, você pode ser presbiteriano, você pode se denominar calvinista, você pode ser seguidor dos maiores expoentes aí da palavra de Deus nas redes sociais, mas você está se enganando. Você está se enganando. Aí o Senhor vai aprofundar mais a questão, dizendo o seguinte: quem quiser, pois, ele vai agora aprofundar mais, exemplificar, trazer mais instrução para aquele pessoal. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Ele diz assim: olha, eu estou dando para vocês aqui o real sentido ou significado do discipulado, que é negar-se a si mesmo, é tomar a cruz e é me seguir. E na cabeça dos discípulos, na cabeça daquela multidão, daquele povo que conhecia o que era a cruz, eles sabiam que o que Jesus estava dizendo é: quer me seguir, esteja disposto a morrer. Eu não estou prometendo aqui colônia de férias para ninguém. Eu não estou prometendo aqui água fresca para ninguém. Eu estou prometendo para vocês vida eterna. Mas saiba que se vocês quiserem me seguir, vocês estejam dispostos a morrer. Olhe para as milhares de cruzes que tem aí espalhadas nas estradas do Império Romano. Veja o que acontece com essas pessoas. Isso aí pode acontecer com vocês. E vai acontecer depois. Aí ele diz: mas eu digo uma coisa para vocês. Se alguém quiser salvar a sua vida, e vida aqui tem a ver com a vida do corpo, vida aqui é simplesmente essa questão da existência. Se alguém quiser salvar a sua existência, vai perdê-la. Meu irmão, não adianta você ter medo da morte, porque você vai morrer. Um dia você vai morrer. Seja crucificado, seja de uma doença comum, seja de acidente, um dia você vai morrer. Não interessa, você vai morrer. Você pode ter medo, você pode espernear, um dia você vai morrer. Então ele está dizendo: olha, vamos dizer que alguns de vocês aí estejam dizendo: opa, esse compromisso aí do discipulado, estou fora, morrer. Eu quero é salvar minha vida, eu quero é proteger minha vida. Eu quero viver mais uns dias. Então, se eu assumir esse compromisso, tomar a cruz, estou fora. Aí Jesus diz: quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Você vai perder a sua vida. E vai perder a sua vida não só nessa dimensão, mas vai perder a vida eternamente. Agora, quem perder a vida por mim, por causa de mim e do Evangelho, esse vai salvá-la. Então Jesus está agora instruindo aquela multidão e dissipando esse pensamento que com certeza o diabo jogou no coração daquele povo. E não tenha dúvida, joga no nosso coração também. Joga no nosso coração também. Você é jovem, você está disposto a morrer por Cristo? A dar a sua vida? Irmãos, quando eu assisto um filme ou um documentário sobre os primeiros cristãos, há poucos dias eu estava assistindo e eu fico olhando assim: meu Deus, só um milagre para fazer alguém entrar, por exemplo, no Coliseu, enfrentar as feras. O cara está dando a vida. Só um milagre para um pai, uma mãe ver os seus filhos serem mortos e não negar a fé. Só um milagre, meu irmão. Você já pensou? Está aqui André com o filho dele, a coisa mais linda do mundo. Você já pensou se nós estivéssemos no contexto do Império Romano e o soldado romano chegasse e tirasse o filho de André dos braços dele agora e dissesse: você nega Cristo, eu vou passar a espada no seu filho aqui na sua frente. E André não negar?
Você já pensou o que é isso? Vou matar sua esposa, vou matar seu filho, vou matar seus pais. E iam torturando os cristãos. Você já pensou o que é alguém ser enrolado em peles de animais e jogado nas arenas para os leões devorarem? E os cidadãos romanos, os imperadores, não conseguiam entender como é que os cristãos entravam ali louvando a Deus, exaltando a Deus, cantando louvores ao Senhor, por se acharem dignos de morrerem por causa de Cristo e do Evangelho. Você já pensou o que é um bispo como Inácio, que com 80 e tantos anos, 86 ou era 88 anos, ele vai ser devorado, e disseram assim: olha, você vai ser moído, triturado pelas feras, e nessa idade você não nega a Cristo? Ele disse: 88 anos eu tenho servido e Ele nunca me decepcionou, eu não posso negar o meu Senhor, sou trigo de Deus e serei devorado pelas feras. Isso é um milagre, meu irmão. Isso é algo sobre-humano. Eles estavam perdendo a vida, sim, ninguém nega isso, mas ao mesmo tempo, eles estavam ganhando, salvando a vida, porque eles estavam ali partindo para a eternidade. Então Jesus está dando uma injeção de ânimo naquela multidão, nos discípulos e nos apóstolos. Olha, eu sei o que está passando na mente de vocês. Ele conhece o nosso coração. Eu sei que talvez o inimigo está dizendo assim: olha, não vale a pena. Não vale a pena estar disposto a tomar a cruz, não. Não vale a pena morrer, não. Aí Jesus vai dizer: vale a pena sim. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Você pode querer salvar a sua vida de diversas formas. Vai perder, meu irmão. Vai perder. Mas aquele que perder a sua vida, não por qualquer causa, preste atenção aqui. Como é que diz o texto? Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim, olhe que não é perder a vida por qualquer causa, por qualquer coisa, por uma ideologia, por um homem. Nada disso. É quem perder a vida por minha causa e do Evangelho, esse vai salvá-la. O que eu acho interessante é que tem pessoas que estão dispostas a perder a vida por causa de uma ideologia política. Outros que estão dispostos a morrer por causa de uma causa qualquer. O cara entra no exército e ele está disposto a morrer mesmo pela pátria, pelo Brasil. Mas será que nós estamos dispostos a perder a nossa vida por causa de Cristo? Por causa do Evangelho? Às vezes nós não temos disposição nem para perder uma amizade. A gente nega a verdade para não perder um amigo na rede social. Para perder o apoio da família. Não, pastor, eu tenho que... a gente usa logo aquela desculpa, né? Porque crente é um negócio bacana. Eu sou crente desde criança, então estou falando de mim mesmo. Crente é um negócio bacana. Nós temos que ser sábios, inteligentes, pastor, prudentes. Qual é a prudência? Minha família não é crente, pastor. Então, minha família vem lá para casa e o senhor sabe, a gente tem que ser sábio. Então, vão trazer uma bebidazinha, vai ter um sonzinho e tal, mas eu tenho que ter sabedoria. Você deveria ter vergonha. Porque eu tenho na minha família gente que bebe tudinho. Agora, se vier para minha casa, vai tomar suco, refrigerante. Se vier para uma festa na minha casa, vai ter que se adaptar ao que eu vivo. E não o contrário. E não o contrário. Não, mas aí meus parentes não vão vir mais na minha casa. Paciência. Não venha. Agora, eu não vou abrir mão da minha fé, do que eu creio, por causa de um parente, de um amigo, ou seja lá de quem for. Eu não vou abrir mão.
Eu conheci uma pessoa que trabalhava em um determinado local, e um dia o telefone tocou. E aí o patrão disse assim, diga que eu não estou. Aí a menina disse, você pode ligar daqui a 10 minutos? Desligou e disse assim, olha, eu queria dizer ao senhor que eu sou crente, eu sou uma serva de Deus, eu não posso mentir. Então, se for para fazer esse tipo de serviço, eu prefiro pedir as contas e ir embora. Eu não tenho condições de fazer esse tipo de serviço. Aí o patrão disse assim, é de você mesmo que eu estou precisando, é de gente assim. Agora, se você nega o seu Cristo, o seu Senhor, a sua fé, meu irmão, você está disposto a negar qualquer coisa. Se você não tem segurança nem na sua fé, quanto mais fidelidade às outras coisas. Se você mente para não perder o emprego, você estaria disposto a morrer, a perder a vida? Tu não tem coragem de perder o emprego por causa de Cristo? Tu não tem coragem de abrir mão de uma namoradazinha descrente? Ou do namoradozinho incrédulo? Pilantra que está vindo para a igreja só para levar você para a cama? Está vindo para a igreja dando uma de crente, falando como crente, mas só para arrastar da igreja? Não, pastor, mas é bonito demais. O senhor precisa ver os olhos dele, o corpo dele, não sei o quê. Vai. É um pão, pastor. Aí depois descobre que é o pão que o diabo amassou. Pastor, é um pão. O senhor precisa ver, é um pão. O cara é um pão. Vai. Nós precisamos entender isso aqui. Se nós dermos a vida por causa de Cristo e do Evangelho, nós vamos ganhar. Agora, meus irmãos, é preciso corrigir aqui um erro grave, que aconteceu no primeiro século. Quando a gente lê a história da igreja, nós estamos lidando com o ser humano, por favor. Não era perfeito, não. Na história da igreja, existiram pessoas que faziam de tudo para serem martirizadas ou perseguidas para ficarem famosas. Você já pensou como é que é o ser humano? Está disposto a morrer ou tomar a cruz aqui, não é você estar criando confusão, nem brigando com tudo e com todos, porque eu sou crente, pastor. Onde eu chego, é um negócio sério. Por exemplo, eu vou ser expulso da empresa porque eu cheguei lá e eu disse para o chefe que ele era do diabo, eu falei para o gerente que ele era obra do capeta, todo mundo que está lá, eu disse que Satanás estava rodeado lá dentro. Meu irmão, aí é imoral, meu querido. Você está sendo perseguido porque você é burro. Você deveria estar orando pela empresa, estar pregando com sabedoria para o seu chefe. Então, eu não estou falando aqui de você buscar perseguição, de você buscar perder a vida. Não é isso, como aconteceu na história. Mas o que ele está dizendo aqui é, na hora que acontecesse a perseguição, na hora que viesse o sofrimento, o dia da angústia, você estava disposto a perder a sua vida por causa de Cristo. Vamos lá. Se o Estado brasileiro determinar, ou a governadora do nosso Estado determinar que não pode ter mais culto, não vai poder ter mais culto presencial. E aí, o que a gente faz? Nós estamos dispostos a dizer assim, não nos submetemos? Ah, mas vai ser preso, vai ser torturado, vai apanhar. Sim, mas a gente vai fazer o culto. Nós vamos fazer o culto. Eu não estou falando aqui de questão questão sanitária. A igreja, inclusive a nossa igreja, foi a primeira igreja aqui, talvez do estado, a parar os cultos, no mês de março do ano passado. Primeiro domingo de março. Eu estou dizendo aqui se não é uma questão sanitária, se não é uma questão humanitária, mas é uma questão de um governo que a cada dia que passa está vendo que ele pode sim reprimir as igrejas, de repente ele determinar, não vai ter mais culto, está proibido, aí a gente sabe quem é quem. Aí a gente sabe, porque a perseguição, ela nunca destruiu a igreja, nem tampouco a perseguição, ela vai, como é que eu poderia dizer, acabar com a igreja, ela só vai purificar, ela vai mostrar quem é quem. Quem é quem? E não tenha dúvida, meus irmãos, a pandemia mostrou. A pandemia mostrou a hipocrisia de alguns crentes. A hipocrisia. Alguns aqui da nossa igreja, talvez esteja me assistindo agora,
que faz 1 ano e 6 meses que não vem aqui à igreja, mas eu encontro aqui na feirinha. Minha esposa já encontrou aqui na feirinha, fazendo compra, encontrou na feirinha. Não vem para o culto, mas para a feirinha pode, no supermercado pode, no trabalho pode. Aqui pega corona, lá na feirinha não. Na reunião do partido político, estava lá. Aí pode, no culto não pode, pega corona. Aqui está proibido, nos outros cantos não. Revelou quem é. Revelou qual é a prioridade da sua vida. Revelou de fato quem é o Senhor da sua vida. O tesouro que está no seu coração. Porque por mamon, eu estou disposto a arriscar a minha vida. Muita gente arrumou emprego agora na pandemia e foi trabalhar. E tem que ir mesmo, porque tem que botar comida dentro de casa. Só não foi trabalhar quem tem o saláriozinho garantido caindo na conta todo mês, que trabalha ou não. Agora, quem não tem um salário garantido, tem que trabalhar. Aí a pessoa vai, por causa de dinheiro, por causa do sustento da família. Mas eu pergunto, e pelo Evangelho? Será que a gente está disposto? Então Jesus diz, cuidado, porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, esse vai salvá-la. Por causa de Jesus. Por causa do Senhor Jesus. Por causa do Evangelho do Senhor Jesus. Nós estamos dispostos a perder a própria vida. A perder a própria vida. Eu tive que fazer vários velórios nesse período da pandemia. E família minha, irmãos, aconselhando, pastor, não vá. Eu disse, como é que eu posso deixar uma ovelha, uma família da igreja, que perdeu um ente querido, como é que eu posso deixar essa família sozinha, porque eu estou com medo de morrer? Eu vou tomar todos os cuidados. Se eu pegar o corona e morrer, mas eu morri fazendo a obra de Deus. Eu não vou morrer um dia mesmo? Um dia eu não vou partir? Mas se eu partir fazendo a obra de Deus, por causa do Evangelho, eu estou feliz. A gente precisa ter essa visão, meus irmãos. A gente precisa ter essa visão. Aí ele diz, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria o homem em troca da sua alma? Ou seja, vocês estão com cuidado com a sua vida, essa vida física, essa existência aqui. Mas eu pergunto, que adianta você ganhar o mundo inteiro? Ok, você quis preservar a sua vida, preservar a sua existência, continuar com a sua família, continuar com o seu trabalho. Talvez alguém dissesse assim, olha, isso aí é demais para mim, estou fora, vou ver minha vida, vou construir minha carreira, e tomar a cruz, isso é conversa, vou ver minha vida. Ok, vá ver sua vida, você vai ganhar o mundo inteiro, no final, perdeu sua alma. De que aproveitou? Que negociação você fez? Enquanto que aqueles primeiros cristãos, eles não se tornaram senadores romanos, eles não se tornaram grandes homens na história, alguns morreram na adolescência, na juventude, homens perderam famílias, mulheres perderam marido, filhos perderam pais, mas ganharam a vida eterna. A vida eterna. Eles não perderam a sua alma. Que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nesta geração, aí ele diz, nesta geração, adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Jesus está apertando mais ainda, meus irmãos. A coisa está só, o parafuso, a porca está só arrochando. Ele está dizendo, abra mão de si mesmo, tome a cruz e siga-me, porque eu quero dizer a vocês que se vocês estiverem preocupados em preservar a vida de vocês, a vida física, essa existência aqui, vocês estão completamente errados. E o que adianta vocês ganhar o mundo inteiro e perder a alma? E eu quero dizer mais para vocês, aquele de vocês que se envergonhar de mim
e das minhas palavras, que me negarem diante dos homens. Quando eu vier, diz assim, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Cuidado, meu querido, porque aquela multidão lá que estava diante de Jesus, os discípulos, os apóstolos, eles eram susceptíveis a isso aqui, por serem pecadores, por pertencerem a uma geração adúltera, uma geração pecadora, por serem caídos. É claro que na nossa teologia bíblica, nós aprendemos que se você é de fato um servo de Deus, um escolhido, um eleito, você pode até cair 7 vezes, mas não vai ficar prostrado. Mas é importante a gente lembrar que a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Jesus está falando aqui de algo sim que pode acontecer, de você negar o Senhor diante dos homens. Negar o Senhor. Muitos negaram, irmãos. Quando a gente fala da história da igreja, geralmente a gente só pinta o quadro bonito. A gente só fala dos mártires, a gente só fala dos grandes heróis da fé, mas a gente esquece que muitos negaram o Senhor, voltaram atrás, abriram mão. Por quê? Porque queriam preservar a vida, preservar a família, preservar seus bens. Muitos voltaram atrás, se envergonharam do Senhor Jesus. E eu diria para você, nós estamos vivendo um tempo em que isso aqui está se tornando mais real do que nunca. Se você não tiver cuidado, meu irmão, você vai se envergonhar do seu Cristo no seu Facebook. Começa a falar de Jesus no seu Facebook. Começa a pregar o Evangelho, de fato, lá no seu Facebook. Para você ver os seus amigos que você tem lá no Facebook se revoltando contra você. Começa. Se você ficar compartilhando Pokémon, meu irmão, ninguém vai ficar com raiva de você, não. Agora, compartilhe a palavra de Deus no seu Facebook. Compartilhe os princípios do Evangelho no seu Facebook. Defenda os absolutos de Deus lá no seu Facebook, para você ver a pancada que vai vindo lá para cá. Defenda para você ver. Seja de fato um crente de verdade nessa sociedade corrupta, adúltera, para você ver se você não é perseguido. Você vai ver. E se a gente não tiver cuidado, a nossa tendência é negar, é se envergonhar, é colocar, desculpa a expressão, o rabinho entre as pernas, a cabeça entre os joelhos e negar nosso Senhor. Eu já contei aqui, mas para ilustrar, é interessante trazer a memória dos irmãos. Aconteceu aqui na nossa cidade, num quartel. O comandante chegou, reuniu a tropa e disse, bem duro mesmo, fiquei sabendo que tem crente aqui, e eu quero saber quem é esse caba que é crente aqui. Eu quero descobrir aqui quem é crente aqui nesse meio. Bem duro, o cara estava com a pá virada. Você, o cara disse, não senhor, eu vou à igreja com minha esposa, mas não sou crente ainda não, nunca quis ser crente não. Minha esposa é, mas eu não. Você, disse, também não, e foi só perguntando. Chegou num, crente, calvinista, presbiteriano, reformado, disse assim, comandante, eu sou crente em Jesus Cristo, sou crente, sou um servo de Deus, agora o Senhor faça de mim o que o Senhor quiser, mas eu sou um crente em Jesus Cristo, lavado e remido no sangue do Senhor. Ele disse, Pai do Senhor, meu querido, eu estava procurando um crente aqui no meio para ser meu motorista. Como é que fica a cara dos outros? Como é que fica a cara dos outros? Se seu patrão quiser botar você para fora porque você é crente, e aí? O que você vai fazer? Se você for chamado à presença das autoridades porque você é crente, o que você vai fazer?
na roda de amigos, na faculdade, no meio da turma lá, o que você vai fazer? Porque, meus irmãos, ser crente aqui, preste atenção nisso aqui, meus irmãos, principalmente os mais velhos, os maduros da igreja. Ser crente aqui em Pirangi, no templo, é uma bênção. Talvez a única coisa complicada aqui seja os bancos, porque dói a coluna, é duro. Aqui é bênção, meu irmão. Agora, ser crente lá na UFRN, no setor 2, principalmente, aí a pancada é grande. Nós temos que orar muito pelos nossos jovens, adolescentes, porque essa moçada que está aqui na igreja, meus irmãos, é milagre de Deus. Nós temos aqui uma mocidade com 73 jovens, tem no grupo da mocidade. E essa mocidade aqui, todos os dias eles levam pancadas no ambiente universitário. Além dos problemas pessoais, das tentações do período da mocidade, eles ainda estão sendo todo dia perseguidos. Porque no Brasil não existe uma perseguição declarada, visível. Existe uma perseguição velada, ideológica. Todos nós somos perseguidos. Então, principalmente os jovens da nossa igreja e de todas as igrejas, quando bate no ambiente universitário, eles são perseguidos e querem amordaçar os jovens. E não é fácil para um rapaz, para uma moça, para um crente na sala de aula dizer assim: eu sou crente, sou um servo de Deus, sou uma serva de Deus. Ah, mas você crê no criacionismo, você crê em Gênesis? Creio sim. Ele vai ser zombado, ele vai ser humilhado, ele vai ser execrado ali no grupo. Então nós precisamos orar para Deus dar coragem aos nossos jovens, para Deus levantar jovens capacitados, com sabedoria, com inteligência, para fazer diferença na universidade. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, tem 5 minutos aqui para terminar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A igreja tem que orar, não é somente por missionários e mais pastores não, por favor. A gente só ora para Deus levantar mais missionários, pastores, pregadores, é uma bênção, tem que ter. Tem que ter, a gente tem que orar. Mas a gente tem que orar para Deus levantar engenheiros, médicos, psicólogos, psiquiatras, para Deus levantar profissionais que sejam de Cristo. Cientistas, homens que vai fazer diferença lá no ambiente da faculdade, da universidade, da sociedade de um modo geral. Filósofos, pessoas que na academia vão fazer frente a essa perseguição que vem aí. Então, jovens preparados, jovens de Deus, que o doutorzão lá, cheio de empáfia, de orgulho, quer ridicularizar a fé, e ele, com sabedoria, com preparo na direção do Espírito Santo, ele começa a destruir todas aquelas narrativas que estão sendo colocadas ali. Mas o que Jesus está dizendo aqui para nós é: cuidado para você não se envergonhar do Filho do Homem, porque se você se envergonhar na faculdade, nas suas redes sociais, no grupo que você faz parte, se você se envergonhar, pode ter certeza, meu irmão, Jesus não está escondendo não, Ele vai se envergonhar de você. Significa dizer que você não é crente. Eu não estou falando aqui de um deslize, de uma queda, eu não estou falando isso. Eu estou falando você é 007 evangélico? Você é 007 evangélico? Você está se formando e está há 3 anos, 4 anos numa turma e ninguém sabe que você é crente, um servo de Deus? Você está na empresa e ninguém descobriu que você é crente, você conseguiu ficar camuflado esse tempo todinho. Você é militar e no quartel o comando e aqueles que estão ao seu redor, ninguém sabe que você é crente. Você conseguiu esconder. Meu irmão, tem alguma coisa errada com você. Porque aquele que é luz, aquele que é sal, quando ele chega, ele brilha, ele salga, ele faz diferença. Todo mundo sabe que ele é crente. Todo mundo sabe.
Eu tinha um colega no laboratório, eu trabalhava no laboratório óptico, e um dia empregaram um camarada meio doidão. E ele era flamenguista doente. E o meu patrão era botafoguense. Então, no laboratório tinha um quadro do Botafogo, tinha escudo, homem, era tanta coisa. E o cara chegou para trabalhar, o meio doidão, sabe? Quando ele chegou, que ele olhou, ele disse: rapaz, eu não fico aqui um dia. É só o patrão chegar aí, eu vou pedir as contas. A gente achou que era brincadeira. Quando o patrão chegou, ele pediu as contas mesmo. E a gente disse: você está louco, cara, você vai pedir as contas tal, só porque o cara é botafoguense e tal, é sofredor, é problema dele, meu amigo. Você vai pedir as contas. Meu amigo, eu sou flamenguista, não abro nem para um trem carregado de povo e um doido fumando em cima. E eu não fico aqui de jeito nenhum. E eu guardei isso até hoje. E eu queria dizer também, eu sou crente em Jesus Cristo, e eu não abro nem para um trem carregado de pólvora, ou de esquerdista, ou de perseguidor do lado de B, de forma alguma. De forma alguma. Se quiser tirar minha vida, tire, mas eu vou defender os absolutos de Deus. Eu vou defender a família, eu vou defender o casamento, eu vou defender a liberdade de culto, eu vou defender o direito à vida, eu não vou ser a favor de aborto, eu não vou ser a favor de homossexual, eu não vou ser a favor da destruição da família, eu não vou ser a favor dessa destruição dos princípios judaico-cristãos que formam a nossa sociedade, não vou ser a favor. Se quiser ser meu amigo, seja, se quiser vir aqui à igreja, venha, mas eu vou defender os absolutos de Deus. Não defendo homens, todos são corruptos, miseráveis, seja qualquer político. Eu defendo Cristo, Jesus Cristo e o Evangelho. É esse que eu defendo. Concluindo, aí Jesus vai dizer algo que daria outro sermão, mas eu não tenho condições, e a hora chegou. Ele diz assim: dizia-lhes ainda, capítulo 9, verso 1. Em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, daquele grupo, daquele contexto ali, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Vocês estão com medo de morrer? Eu quero dizer para vocês, alguns de vocês aqui não passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. E esse talvez seja um dos textos mais complicados do Novo Testamento e usados aí pelos críticos da Bíblia. Por quê? Porque alguns dizem assim: olha, Jesus disse que os apóstolos, que aquele pessoal ali não iria morrer até que ele voltasse. E eles morreram. Foram martirizados. Então, se Jesus está falando aqui da sua segunda vinda, da chegada do reino de Deus, então esse texto aqui não se cumpriu. Tem um erro na Bíblia. Muitos críticos da Bíblia pegam esse texto para dizer isso. Olha, Jesus falou que eles não morreriam até que o reino de Deus chegasse, ou seja, até a volta de Jesus, e eles morreram. Já se passaram 2000 anos. Então esse texto aqui está fora, há um erro na Bíblia. Não há erro na Bíblia, há erro em nós, na nossa interpretação. Outros, eles vão por duas linhas. E eu vou falar aqui, vou dizer qual é a linha que eu acredito, mas vou deixar aberto para os irmãos pensarem, porque realmente é um texto difícil. Outros vão dizer o seguinte, teólogos e exegetas protestantes, que quando Jesus falou aqui daquela geração que não morreria até que visse chegar o reino de Deus com poder, apóstolos, aqueles discípulos, ele está falando aqui. E se você olhar o contexto imediato, ele está falando aqui da transfiguração, que é quando ele, na transfiguração, ele vai revelar-se agora de forma completa, cabal, o clímax da revelação, ele vai se revelar ali a Pedro, né, e João, ali no Monte da Transfiguração. Então, eles têm a visão do Cristo glorificado, dessa chegada do reino de Deus. Eles não morreram antes de ver aquilo ali, que era esse Cristo glorificado. Então, muitos entendem que,
como o texto está dentro desse contexto aqui, essa chegada do reino de Deus com poder seria essa transfiguração de Cristo para aqueles apóstolos. Então, eles não morreram, eles viram isso, após isso eles morreram. Outros entendem, e eu sou mais afeito a essa linha, os irmãos lembram quando eu preguei aqui em Mateus, que o texto sim está falando dessa volta de Cristo, dessa chegada de Cristo, do poder de Deus, mas que seria aqui, meus irmãos, a destruição de Jerusalém, quando Cristo, ele vem com poder, é o juízo de Deus, é a ira de Deus manifestada, ele vem com poder naquele contexto da destruição de Jerusalém, e muitos estavam vivos e viram a profecia, a palavra de Jesus se cumprir, que não ficaria ali pedra sobre pedra que não fosse derribada. Era o reino de Deus chegando com poder. Era o reino de Deus. Então, mas é um texto polêmico, não existe unanimidade na interpretação, mas o ponto aqui é que Jesus está dizendo, vocês estão com medo de morrer, e alguns de vocês nem vão morrer enquanto não verem, de fato, o reino de Deus chegando com poder. Seja na transfiguração, se você defende, seja a questão da vinda de Cristo, no aspecto, né, do poder de Deus sendo manifestado ali no contexto da queda de Jerusalém, só não podemos acreditar de que ele está falando aqui da sua segunda vinda gloriosa, que ainda não aconteceu, e aí os apóstolos morreram. Isso não faz sentido a gente acreditar, porque aí a gente diria que o texto está errado. E o texto não está errado, o texto está certo. Quem pode estar errado somos nós. Mas eu concluo apenas ressaltando aquilo que eu já procurei deixar claro na exposição. Primeiro, vamos lá, você é um discípulo de Jesus? Você segue a Jesus? Não estou perguntando se você segue pastor Diogo, reverendo fulano, reverendo cicrano, se você é presbiteriano. Estou perguntando, você é um discípulo de Jesus? Você quer vir após ele? Você quer segui-lo? Ok. Você já respondeu isso aqui? Você está disposto a negar-se a si mesmo, tomar sua cruz e seguir de fato o Senhor? Você já parou para pensar nas implicações do discipulado? Pense nisso. Reflita sobre isso. Se você ainda não negou o seu eu, se você ainda não negou o seu ser interior, se você não está disposto a morrer por Cristo, e se você não está seguindo dia a dia o Senhor Jesus, você pode ser presbiteriano, mas crente não. Crente não. Discípulo não. Segunda coisa, você, em algum momento da sua vida, você tem se envergonhado do seu Cristo, do Evangelho? Você é crente 007? Ou você é crente batuta mesmo? Que prega, que leva a palavra com sabedoria, mas com firmeza. Seja no ambiente de trabalho, seja na escola, na universidade, lá no condomínio, para a sua família, não interessa. Eu sou crente e acabou. Ah, mas a minha namorada vai me deixar. Que deixe. Eu sou crente. A partir de hoje eu sou crente. Ah, mas o meu marido não vai querer mais. Eu sou crente. Há poucos dias eu aconselhei uma mulher, o marido contra. Eu disse assim, o dilema era grande. E eu disse para ela assim, você vai chegar para o seu marido e você vai dizer assim, eu te amo, eu não abro mão do meu casamento, mas eu queria dizer a você que eu também amo o Senhor Jesus e eu sou crente. Se você quiser ficar comigo, eu não quero me separar de você não. Mas se você quiser ficar comigo, eu sou crente. Eu sou uma serva de Deus. E eu não vou deixar de ir para a igreja por causa de você não. E a mulher fez e graças a Deus está dando certo. Graças a Deus. Porque ela está mostrando fidelidade a Deus e ao marido. Agora, se ela não é fiel a Deus, quanto mais ao marido. Então, não se envergonhe de Cristo, meu irmão. Não se envergonhe da sua fé. O mundo está exigindo de nós firmeza, caráter, postura. O mundo está exigindo isso. Que a gente se pronuncie. Que a gente dê a cara a tapa. Que a gente não se envergonhe do Evangelho. A gente leva o Evangelho. E por último,
saiba que a sua vida está nas mãos de Deus. É Deus quem dá, é Deus quem tira. E se a gente perder a vida aqui, nós ganhamos a vida eterna para sempre com o Senhor. Não esqueça isso, querido. Deus não nos fez para viver 70, 80 anos. Deus nos fez para viver eternamente. E nós vamos viver eternamente com Ele, em Cristo Jesus. Amém?